graça e paz mais uma vez. Amém. Amém. O tema de hoje é para ser o maior, seja o menor e sirva. Nós vamos ler em Lucas 22, 26. Só um versículo, mas durante a palavra a gente vai ler outros. Amém? Amém. Quem achar diz glória a Deus. Lucas 22, 26. Quem não achar diz misericórdia. Amém. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler então. Mas vocês não serão assim. Ao contrário. Mas o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Aquele que governa como o que serve. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Pai, entrando na sua palavra. Que tudo aquilo que for dito, Senhor, nessa noite, seja segundo o seu querer e a sua vontade, Pai. Que essa palavra, antes de falar com a tua igreja, possa falar comigo. Que essa semente, Pai, possa ser plantada no coração da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Gente, o contexto desse versículo se passa na última ceia. Jesus está servindo a última ceia, que é um momento, digamos, de despedida antes de Jesus ser crucificado. E enquanto eles estavam ali na mesa, Jesus servindo, ele falava do seu sacrifício que estava por vir e que logo ele não estaria mais com os discípulos. E dentre essa conversa, os discípulos começaram a discutir entre eles quem seria o maior, quem ficaria no lugar de Jesus, quem seria o líder. E Jesus, diante disso, ele corrige os discípulos, dizendo esse versículo: vocês não serão como os reis da terra, vocês que dominam e mandam. No reino de Deus, o maior é o que serve. Ele nos mostrou isso na prática, quando na mesma ocasião, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que ele era o maior, mas ele se fez o menor lavando. E Pedro, quando Jesus foi lavar, ele se recusou. Falou, não pode? Como ele vai se humilhar desse jeito, lavando? Mas Jesus, nesse momento, ele mostrou que para ser o maior, ele deveria ser o menor. E ele mostrou isso lavando os pés dos discípulos. E trazendo para a aplicação de hoje, muitas vezes nós queremos reconhecimento, queremos fama, queremos dinheiro, queremos muitas coisas. Mas Jesus, ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em se colocar como um servo e servir, de fato. E depois de entender esse contexto que está se passando nesse versículo, a gente vai olhar para os dias de hoje. O mundo que a gente vive, ele nos ensina que ser maior é o quê? Ser maior no mundo de hoje é ter fama, dinheiro, como eu já disse, ter poder, ter status, ser um governador, ser um presidente. Mas Jesus, ele nos mostra que grande é aquele que se faz pequeno. Esse é um ponto que eu vou pegar bastante. Para ser pequeno, para ser grande, deve ser pequeno e servir. E vocês já ouviram aquele versículo? O humilhado será... Tá todo mundo errado. Lá em Mateus 23, 12, se vocês quiserem abrir ou anotar, fiquem à vontade. Lá em Mateus 23, 12 diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Amém? Então não é aquele que é humilhado, é aquele que se humilha que será exaltado. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Não é porque a gente é cristão, não é porque a gente está na igreja servindo todo domingo, servindo a ceia, que a gente faz todo domingo de ceia, servindo lanche, pegando um copo do chão. Não é porque a gente está na igreja servindo, fazendo as coisas do Senhor, que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter dificuldades, porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas a continuação desse versículo, Jesus disse: no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele veio e nos mostrou isso na prática. Ele venceu o mundo servindo e sendo o pequeno. E se mostrou maior, porque ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Deus, ele não mede a grandeza por posição, nem por posição, mas por humildade. Aquele que se humilha. E em atos de serviço, lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, nos ensina que nós podemos ter dons, nós podemos vender tudo que nós temos e dar aos pobres. Nós podemos fazer isso? Nós podemos morrer por amor, como Jesus fez, mas sem amor, de nada isso vale. Se a gente fizer todas essas coisas sem amor, de nada vai valer. O serviço no reino é sustentado por amor, e Jesus nos mostra isso, porque ele veio e morreu por amor. Amém? Amém. Servir sem amor é uma obrigação. Nós fazemos porque nós temos que fazer. Mas servir com amor é ministério. E o ministério de Jesus que ele mostrou pra gente foi com amor. Amém? Amém. Desculpa, gente, Amém. Glória a Deus. Aleluia. E como eu falei, Jesus, ele é o Rei dos Reis, os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores. E mesmo assim, ele nasceu em uma manjedoura. Desde o seu nascimento, ele nos ensinou a ser o menor. Ele era o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e mesmo assim, nasceu numa manjedoura. Ele tinha todo o poder e escolheu lavar os pés de Jesus, se fazer pequeno naquela ocasião. Ele poderia ser servido, mas veio para servir e dar a vida por todos nós. Amém? Amém. Aleluia. E agora nós vamos ver exemplos disso na Bíblia. O primeiro que eu vou falar é sobre a palavra do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Em Lucas 10:30 diz, no começo do versículo: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. E numa versão que eu li mais cedo, diz que os homens que assaltaram ele deixaram ele quase como um homem morto no meio da estrada. E passou um levita. O levita às vezes cantou uma canção para Deus, mas o próximo que estava ali, ele não amou. Na versão que eu li, diz assim, que o levita passou pelo outro lado. Ele viu ali e falou, opa, foi para o outro lado. E o sacerdote também passou. Às vezes ele fez uma oração, dizendo que amava o Senhor sobre todas as coisas, mas o próximo que estava ali caído, ele não amou. Ele também passou pelo outro lado. Mas o bom samaritano não. Ele teve piedade. Na versão que eu li também, diz que ele teve piedade. Ele foi lá, lavou as feridas com vinho, se eu não me engano, levou e falou que ia pagar todas as dívidas quando ele voltasse. Outro exemplo que nós temos foi Abraão. Ele serviu a Deus obedecendo. Moisés serviu o povo de Israel como libertador. Josué, ele foi um fiel auxiliador, serviu como fiel auxiliador de Moisés. E José, ele serviu como escravo e depois ele virou o rei, o governador do Egito. Ele se fez escravo, mesmo naquela situação, ele serviu ali como escravo e virou governador do Egito. E a gente vai fazer agora uma aplicação prática. O que significa servir hoje? Alguém sabe? Hoje de manhã eu fiz essa pergunta e no PG a gente discutiu disso também. A palavra servir no dicionário significa escravo. E servir dentro da igreja? Você pode servir como limpando, você pode servir pegando um copo do chão, você pode servir a ceia, você pode servir o lanche, ou você pode fazer coisas pequenas também que às vezes ninguém vê. Mas só as pessoas que, às vezes a gente acha que só as pessoas que estão aqui na linha de frente, não na linha de frente, né, mas aqui, que estão mais na visão de todo mundo cantando, tocando, pregando, a gente às vezes acha que só essas pessoas estão servindo, mas as pessoas que estão no oculto também estão servindo, que vem mais cedo, limpa a igreja, que colocam um copo ali para não faltar, que vê, tem que comprar isso. Essas pessoas também estão servindo. E
Eu vi um testemunho esses dias, vocês conhecem a Camila Barros, pregadora? Eu vi um testemunho dela enquanto eu estava estudando, e que ela falava assim que o Espírito Santo falou para ela que muitas das coisas que ela recebe de bênção do Senhor não é porque ela é uma pregadora, não é porque ela é cheia do Espírito Santo, é porque ela serviu na casa do Senhor. Lá atrás, ela falou assim que serviu de uns 10 anos para mais na casa do Senhor, entrava cedo para limpar, servia água, pegava o nome do visitante, lavava e limpava a igreja, saía da igreja até 3 horas da manhã às vezes, e o Espírito Santo falou para ela: isso que eu tô te dando não é porque você é pregadora, não é porque você tem meu Espírito, não é porque você é cheia, isso é porque você serviu com excelência na minha casa. E isso me lembrou de quando eu estava falando até com o pastor no domingo passado lá no Conceição, de quando eu fazia isso na outra igreja. A gente chegava cedo, ia andava de uma caminhada de 1h30, chegava lá, limpava a igreja, ensaiava o melhor louvor para entregar para o Senhor. E não mudou muito porque eu ainda faço essas coisas aqui, só que não são tantas porque, como tem o PG, esse modelo que a gente tem de igreja, todos são ensinados que temos que trabalhar, todos temos que servir e fazer nossa parte. Então, lá era mais embaixo o negócio, não tinha muita gente para fazer, aqui não. Amém? Amém. E servir fora da igreja? Servir fora da igreja é você ajudar alguém. Essa parábola do bom samaritano se encaixa bem. Ele passou e viu uma pessoa caída na rua e ajudou. Curou as feridas, ajudou a limpar as feridas e ajudou alguém necessitado, dar atenção a quem sofre, ser paciente, demonstrar amor. Amém? Amém. E ser servo é estar disponível para o Senhor. Dizer: eis-me aqui e usa-me. Como esse louvor que a gente cantou agora. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Nós devemos sempre estar disponíveis e dizer para o Senhor: eis-me aqui, usa-me, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, porque, como eu falei, não é só as pessoas que estão servindo visivelmente, tocando, louvando, ministrando a palavra que estão servindo. As pessoas que vêm, arrumam a cadeira, acabou o culto, arruma a cadeira, essas também estão servindo com pequenas coisas. E o nosso galardão, a nossa recompensa, não vem aqui. Por mais que as pessoas, tô fazendo isso, ninguém vê. Eu peguei um copo do chão, ninguém viu. Mas a nossa recompensa não é do homem, nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa, o nosso galardão é no céu. Deus vê isso. Quando a gente faz as coisas no oculto, Deus vê. E em questão de orgulho e soberba, acho que um exemplo que nós temos disso na Bíblia é Lúcifer. Lúcifer, ele não se satisfez com ser criatura, dizem que ele era o braço direito, né? Poderia ser considerado assim. Ele não se satisfez com isso. Ele queria algo que não era dele, a glória que não era dele. Em Isaías 14:13-14, mostra que ele disse no seu coração: eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava desejando algo que não era dele. Ele queria ser o maior, sendo que Jesus mostra que no reino dele nós devemos ser o menor para poder sermos maiores e servir. O orgulho, ele nos faz querer posições e reconhecimento que não são nossos. Mas quem se exalta será humilhado, do versículo que eu falei. E aquele que se humilha será exaltado. E como eu falei, a recompensa às vezes não vem agora, que nem esse testemunho que eu contei da Camila Barros, coisas que ela serviu há anos atrás, o Espírito Santo mostrou para ela que essa recompensa veio agora para ela. E às vezes tem coisas que a gente faz no oculto que não vão ser recompensadas agora, ou não vão ser recompensadas
mais próximas, vão ser recompensadas ao longo prazo. E lá em Mateus 25, 21 diz que o servo fiel ouvirá: muito bem, servo bom e fiel. Sempre foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Mas quem diz isso pra gente não é o homem, não é o pastor que diz isso pra gente, não é o Leandro, não é o presbítero. Quem diz isso pra gente é Deus. Amém? Amém. E eu falei de manhã que eu não sou pregadora, então a gente já vai para a conclusão. Amém? Para concluir, no reino de Deus, o caminho da grandeza é o caminho da humildade e do serviço. Jesus, sendo o Senhor, ele se fez servo e nos ensinou que nós devemos servir. Amém? Amém. Então, guardem essa verdade. Para ser o maior, pode melhorar. Para ser o maior, Ele que é o Melhor para servir. amém. Amém. As palmas para Jesus.